Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de mais um diário de gravidez e eu estou aqui para relatar para vocês as semanas 34 e 35. Hoje eu estou com 36 semanas e um dia, então vou começar falando sobre a semana 34. A minha semana 34 foi do dia 5 até o dia 11 de fevereiro. Nessa semana o bebê pesa mais ou menos 2,2 kg e mede aproximadamente 45 centímetros. A minha semana 34 começou e terminou com a sessão de fotos. Nós fizemos, no primeiro dia da semana 34, nós fizemos o ensaio gestante, as fotos no estúdio. Vocês já devem ter visto o making of aqui no canal. Se você não viu, eu convido você para assistir. Então, nesse dia nós fizemos as fotos no estúdio e nós tínhamos a intenção de fazer naquele mesmo dia as externas. Porém, choveu e aí não deu, né? E aí, as externas nós fizemos em um camping que tem aqui em Nova Erechim. E aí nós fizemos na quinta-feira da semana seguinte, que foi o último dia da 34ª semana, e o making off também das fotos externas também já está aqui no canal. Ficaram bem lindas todas as fotos, nós amamos. Então, se você não assistiu a esse making off, eu também convido vocês para assistir, tá? Então, as fotos de gestante eu fiz na semana 34. Nessa semana também continuei sentindo dores na pelve e nos quadris. Eu já havia relatado para vocês esse sintoma no diário anterior, então nessa semana continuei sentindo essas dores, sabe? Tem pessoas que falam que é porque os ossos assim estão se abrindo, e também eu vi no aplicativo do Baby Center que é por causa do peso do bebê sobre os nervos. Também continuei sentindo desconforto para dormir, sabe? É bem difícil achar uma posição e aí eu tenho feito assim, ó. Eu deito de lado, do lado esquerdo, né? Me apoio naquele travesseiro de corpo que eu também mostrei para vocês no diário de gravidez anterior. E aí, assim eu fico até começar a amortecer meu corpo, sabe? Aí no meio da noite eu me acordo, vou ao banheiro, tenho ido de 3 a 4 vezes assim ao banheiro fazer xixi durante a madrugada, e aí quando eu volto para deitar, eu deito do outro lado, aí deito do lado direito, sabe? Até amortecer, até eu acordar mais uma vez, aí eu me acordo, vou ao banheiro novamente, sabe? E assim tem sido as minhas madrugadas, e é assim que eu tenho conseguido achar uma posição melhor assim para dormir, sabe? Eu fico paradinha de lado, aí eu consigo dormir bem por algumas horas até eu acordar para ir ao banheiro fazer xixi. Mais um sintoma que eu tenho para falar para vocês é que eu passei a sentir dores nas costas. Na verdade, as dores nas costas apareceram ainda na semana 33, mas eu acho que eu esqueci de falar no diário de gravidez anterior. Então, mais ou menos na semana 33 eu passei a sentir essas dores, e na semana 34 também. Então, assim, se eu fico muito tempo sentada, eu começo a sentir dor nas costas. Se eu fico muito tempo em pé também, eu começo a sentir dor nas costas. E também é um sintoma bem normal do final da gravidez, né? Por conta do peso da barriga. Então, é um sintoma novo aí que eu tenho sentido nessas últimas semanas. Mais uma coisa que eu percebi nessa 34ª semana é que assim, ó, eu tenho tido sangramento no nariz, nas cutículas e também na hora de passar o fio dental, sabe? Na gengiva. Então, assim, no nariz, não é que fica saindo sangue assim do meu nariz, mas quando eu vou limpar o meu nariz, fazer higiene, eu percebo, principalmente em uma das narinas, sempre tem sangue, sabe? Desde essa semana 34, eu tenho percebido isso. E aí também nessa semana eu fui fazer as unhas dos pés e das mãos, e aí sangrou assim em várias cutículas, sabe? Saiu sangue assim na hora de tirar a cutícula, e não foi culpa da manicure, porque eu já faço unha com ela faz tempo, sabe? Nunca saía.
E aí nesse dia nós até comentamos, né, que provavelmente seria por conta da gravidez, alguma coisa assim, porque nunca tinha acontecido, sabe? Tanto no pé quanto nas mãos, assim, em algumas cutículas saiu sangue. E também eu tenho percebido na hora de passar o fio dental, assim, sempre que eu passava fio dental, nunca saía sangue, sabe? E eu percebi que sangrou também em algumas vezes nessa semana, na hora que eu fui fazer a higiene bucal. Também na semana 34, eu comecei a perceber um pouco de inchaço nos meus pés no final do dia. Nessa semana, na 34, ainda não era muito assim, sabe? Mas eu comecei a perceber que os pés começavam a inchar assim mais no final do dia. Então, da semana 34, era isso que eu tinha para relatar para vocês. Já vou passar agora para a 35ª semana. A minha semana 35 foi do dia 12 de fevereiro até o dia 18 de fevereiro. Nessa semana, o bebê pesa mais ou menos 2,4 kg e mede aproximadamente 46,2 centímetros. Alguns sintomas da semana 34 continuaram na semana 35, então eu até anotei aqui quais foram esses sintomas. As dores no quadril, na pelve continuaram. Dor nas costas, o desconforto para dormir, e aí eu sigo fazendo o que eu falei para vocês antes, né? Que aí eu consigo me ajeitar melhor assim e tenho conseguido dormir por algumas horas. Também o sangramento no nariz e na gengiva, continuei percebendo, e também o inchaço. Sobre inchaço, eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Com relação à dor assim que eu sinto no quadril e mais abaixo assim da barriga, sabe o que eu percebo? Quando eu fico muito tempo sentada, por exemplo, quando eu estou trabalhando, estou lá no escritório, aí eu fico 2, 3 horas sentada assim direto. Na hora que eu levanto, sabe, eu sinto uma dor assim bem abaixo da barriga, sabe? Um desconforto. Então eu tenho que levantar bem devagar e aí esperar um pouquinho até passar essa dorzinha assim. Então isso eu tenho percebido também logo que eu levanto, se eu fico muito tempo sentada na mesma posição. Com relação ao inchaço, gente, eu percebi que o inchaço se intensificou nessa semana 35, o inchaço nos meus pés, assim, no meu tornozelo. Na semana 34, na semana anterior, eu percebi só um pouquinho e era mais no final da tarde, quase anoitecendo, assim, né? E na semana 35, eu percebi que logo no início da tarde, os meus pés já começam a inchar. Teve um dia à noite que foi o dia que eu percebi mesmo que estava inchando mais. Eu estava com as pernas erguidas assim no sofá e aí eu olhei para os meus pés. Sabe o ossinho que nós temos do lado assim do pé? Não dava para perceber. E os ossinhos dos meus pés sempre foram bem evidentes assim, sabe, do tornozelo. E aí eu olhei assim e não dava para perceber, acho que tinha muita retenção de líquido logo atrás assim do ossinho. Não dava para identificar. E aí eu percebi que eu estava inchando os pés bastante mais mesmo, assim. Na verdade, assim, nem precisa ficar muito tempo, sabe? Se eu fico um pouco em pé, assim, acho que por causa do peso, assim, sei lá, já começo a ter esse inchaço. E além do inchaço, eu começo a sentir uma dor, assim, uma pressão no tornozelo, nos pés. E aí eu procuro sentar, erguer as pernas, né, mais alto assim, e também eu tenho colocado em uma bacia água com sal, assim, bastante sal. Essa é a dica da minha mãe e da minha nona. Então coloco os pés nessa bacia, assim, deixo uns minutos para aliviar um pouco esse inchaço. E também essa semana 35 foi mais uma semana com muito calor, sabe? Tem feito muito calor aqui nas últimas semanas. E na 35ª semana eu comecei a perceber mais cansaço ainda, sabe? Eu já tinha relatado para vocês esse cansaço, essa indisposição para fazer atividade física, mas assim, a partir dessa última semana, gente, eu comecei a sentir cansaço assim pra tudo. Se eu pudesse ficar em casa sem fazer nada o dia todo, eu ficaria. Sabe, eu tenho tido dificuldade assim para passar o dia todo no escritório,
porque eu fico, por exemplo, 1, 2 horas sentada e aí eu já começo a ficar muito cansada, começo a sentir dores nas costas, os meus pés começam a inchar e aí para levantar eu sinto aquela dor que eu falei antes para vocês, bem abaixo da barriga. Eu tenho dificuldade para me concentrar, sabe? Eu não tenho produzido mais muito assim no escritório, quase nada, na verdade, tenho feito só, assim, cumprido os prazos e cumprido as minhas obrigações, assim, que eu tenho que fazer, né? Mas nada muito além disso, sabe? Então, nessa semana eu percebi nitidamente isso, assim, que esse cansaço aumentou bastante e começou a me prejudicar no trabalho também. Então, falei sobre alguns sintomas mais chatinhos, assim, né? E agora eu vou falar sobre uma coisa mais legal, assim. O quartinho do Theo nessa semana finalmente ficou pronto, faltavam alguns detalhes que nós conseguimos concluir nessa semana, mas ainda falta apenas o enfeite da porta, né? Que nós vamos levar para a maternidade e depois deixar aqui na porta do quartinho dele. Então só tá faltando isso. Assim que chegar, aí eu vou gravar o tour pelo quartinho do Theo, tá? Então se você está ansiosa também por esse vídeo, tanto quanto eu, espere mais um pouquinho que logo logo deve sair no canal o tour pelo quartinho do Theo. Também nessa semana ficaram prontas as malas maternidade, tanto a mala do Theo quanto a minha mala, sabe? Também eu já estava fazendo alguns dias, mas nessa semana ficaram prontas, então logo logo no canal também vocês verão os vídeos mostrando a mala maternidade do bebê e também o que eu vou levar para mim para a maternidade. E também nessa semana nós tivemos mais uma consulta pré-natal. A doutora me examinou, mediu a barriga, mediu minha pressão, fez o exame de toque, está tudo bem. Ela também olhou os últimos exames que eu mencionei no diário de gravidez anterior, que eu havia feito, né? Mas eu não tinha mostrado para a doutora ainda. Então nessa semana eu mostrei no pré-natal, tanto os exames de laboratório quanto o ultrassom, está tudo bem, mas o Theo continua sentadinho. No dia que eu fiz o ultrassom, foi no final de janeiro, ele estava sentado na posição pélvica e aí nesse dia do pré-natal, que foi essa semana, a doutora me examinando, viu que ele segue na mesma posição, com o dorso à direita, na posição pélvica, ou seja, sentado. Então assim, como o Theo continua na posição pélvica, sentadinho, a doutora pediu para que eu faça mais ultrassom no começo de março. Então eu já marquei o ultrassom para o dia 2 de março, para termos certeza, né, que ele continua na mesma posição. Assim, eu sempre falei para vocês que o Theo é um bebê grande. A doutora acredita que ele vai nascer com mais ou menos 3,7 kg pelos últimos ultrassons. Então, ela acha bem pouco provável que o Theo consiga se virar com a cabecinha para baixo e consiga encaixar, porque ele é um bebê grande e nós já estamos na 36ª semana. Então, é bem provável que ele continue na posição que ele está agora, sentadinho, mas para ter certeza disso, então vou fazer mais um ultrassom no começo de março. E por isso, gente, eu peço paciência de vocês. Vocês estão pedindo muito que eu faça um vídeo falando sobre a minha escolha de parto, para que eu fale o que eu acho sobre parto normal, sobre a cesariana. Então eu peço mais um pouquinho de paciência, porque assim, ó, eu posso adiantar para vocês que durante toda a minha gravidez eu quis sim um parto normal, quis que o Theo viesse de forma natural, porém, eu vou falar isso num vídeo separado, eu jamais colocaria o bebê em risco. Para mim o que importa é o bem-estar dele e o meu bem-estar também. Então assim, se ele continuar sentadinho na posição que ele está, o que é bem provável que aconteça devido ao tamanho dele, nós vamos marcar uma cesárea. Então assim, eu peço mais um pouquinho de paciência de vocês, porque depois desse ultrassom, então depois que eu tiver certeza da posição do Theo, aí eu posso vir aqui falar para vocês se eu vou mesmo marcar uma cesárea ou se porventura
aconteceu dele virar, o que eu acho bem difícil em razão do tamanho dele. E eu também quero sim fazer esse vídeo e aí eu posso contar mais para vocês se eu sempre quis o parto normal ou se eu sempre quis uma cesárea, enfim, contar mais um pouquinho para vocês como foi a minha escolha, né? E qual será mesmo a forma que o Theo vai nascer. O importante, gente, é que ele vai nascer, é isso que importa pra mim, tá? E eu não vejo a hora que chegue o dia, falta menos de um mês, isso com certeza. Então estamos, sim, todos muito ansiosos pela chegada do Theo. Então é isso que eu tinha para relatar para vocês da semana 35. Não sei se vocês percebem, mas eu estou bem mais ofegante, sabe? Eu fico bem mais cansada, tenho que fazer assim mais pausas, falar um pouco mais devagar. Também, gente, a minha barriga está enorme, eu percebo que ela cresce a cada dia, sabe? E é muito legal, assim, esse final da gravidez, essa reta final, tem alguns desconfortos, mas ao mesmo tempo, assim, eu tô tentando aproveitar ao máximo, porque é muito legal ver a barriga crescer, sabe? Eu sinto orgulho do meu barrigão e eu sei que depois vai dar saudade, né? Então, embora haja alguns desconfortos que eu relatei para vocês no final da gravidez, eu não estou reclamando, só estou contando para vocês, porque tudo isso vale a pena e é muito legal e por isso estou tentando curtir ao máximo esse finalzinho da gravidez e também estamos curtindo muito as mexidas que o Theo dá. Agora no final, como o espaço dele tá bem pequeno lá dentro, né? Dá pra perceber assim nitidamente as mexidas que ele dá. E ele mexe o dia todo, sabe? E principalmente quando eu deito assim, dá pra perceber mais ainda e é bem legal. Então estamos curtindo bastante esse final da gravidez, as mexidas, os sinais que o bebê dá lá de dentro da barriga. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre as semanas 34 e 35. E agora eu vou mandar alguns beijos para vocês que pediram. Então, quero mandar um beijo bem especial para Amin Gesteira, Aurielia Jorge e também para todos de Niterói, Rio de Janeiro, Vivian Aline, Daiane Christian, Elaine Pacheco, Kelly Martins, ela é de Mogi das Cruzes, São Paulo. Li Cardoso, de São Luís, no Maranhão. Beijo também para Larissa Martins, para Lilia Eilert, para Edilene Silva, Jamile Dandara, Rafaela Souza, para Angélica Assunção Loyola, do Espírito Santo, Fundão Praia Grande. Um beijão para você. Ana Luísa Cavalcante e também para Pamela Jimenez. Então, para todas vocês, um beijo super especial. Muito obrigada por acompanharem o canal, por pedirem beijo, enfim. Obrigada mesmo a vocês, meninas, que eu falei. E olha só, agora eu vou chamar o João para falar também para vocês sobre as impressões dele como pai nessas últimas 2 semanas. E aí no final do vídeo também vou mostrar meu barrigão para vocês e vocês vão ver como o Theo está enorme. Como pai de primeira viagem, pra gente é uma experiência assim muito bacana. A gente vai notando todas as mudanças, né, com relação ao nosso dia a dia, as expectativas que a gente vai tendo com relação ao bebê, né? Agora a gente começa a pensar como vai ser depois que ele nascer, né? Semana passada a gente foi consultar com a doutora e eu acho que a Dani já deve ter falado para vocês que provavelmente o parto dela vai ser uma cesárea, porque o bebê está sentado, né? Como o espaço para ele é muito pequeno, para que ele se vire agora já fica um pouco mais complicado. Não é impossível, mas é provável que não aconteça. Então a gente já está se acostumando com a ideia. A Dani tem ficado cada vez mais cansada, né? Agora também no trabalho, ela já não consegue ficar mais muito sentada, muito em pé, então ela cansa muito rápido, né? Mas, então é isso, pessoal. Essa semana, sim, os últimos preparativos que a gente fez do quarto. Logo a Dani vai estar postando um vídeo aí com o tour pronto do quarto, né? Um beijão para todos vocês, obrigado e até o próximo.
E esse foi então o Diário de Gravidez das semanas 34 e 35. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar o seu joinha aí embaixo. Inscreva-se no canal também para não perder os próximos vídeos. Também me siga nas redes sociais. Obrigada por assistir. Um beijo para você, meu e do Theo. E até o próximo. Tchau!